Se havia alguma dúvida de que o Ceará precisava de contratações, eu acho que essa dúvida hoje foi respondida, né? Porque depois dessa atuação e dessa derrota para o Corinthians por 1-0 no Castelão, eu acho que tudo ficou claro. Vamos lá, vamos falar dessa partida do Ceará? É isso, meus amigos, mas antes, deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida, que fortalece demais aqui o canal. Por favor, se inscreva no canal, clique aí no sininho para receber as notificações, que ajuda demais, fortalece demais aqui pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Bem, meus amigos, vamos lá. Olha só, o jogo foi muito fraco tecnicamente. Nossa, mãe de Deus, que é isso, rapaz? Um jogo ruim. O primeiro tempo foi um negócio assombroso. Muito fraco tecnicamente. Só teve um chute a gol, foi do Martínez, do Corinthians. No finalzinho, a defesa do Bruno. Só isso, praticamente só isso. Muito fraco. Segundo tempo deu uma leve melhorada, mas também bem fraco tecnicamente. E vamos ser bem sinceros assim, né? O Ceará, eu acho que hoje foi mal, né? Em todos os setores, mas o meio de campo terrível, né? Não teve criação, né? Fernandinho, Sobral e Mugni, nada, muito mal. E eu tô percebendo que há um termômetro. Rapaz, quando o Dieguinho, desculpa, foi o Dieguinho, né? Dieguinho, Sobral e Mugni. Quando o Dieguinho, rapaz, olha, não joga bem, a sensação é que o Ceará também não consegue jogar. Ele parece ser o motor da equipe e hoje foi claro, né? Meio de campo sem criatividade, o ataque, nada, não funcionou o ataque do Ceará. O Ailon que entrou, né? Porque entraram Ailon e Fernandinho no lugar do Pedro Henrique e do Pedro Raul, né? E o Ailon praticamente nem apareceu. Foi um negócio assim difícil, né? Porque o Ceará, a gente imaginava embalado. Pô, o Ceará vem de uma vitória boa contra o rival, Fortaleza. Estádio, acho que não saiu até o momento que eu estou fazendo essa matéria, não saiu ainda o público à renda, mas acho que acredito uns 40 mil pessoas. Estava bem cheio, torcida do Ceará naquele estilo, do mesmo jeito, apoiando o time. E o Corinthians, numa fase ruim, veio também sem suas principais estrelas, com seus desfalques, sem o Memphis Depay, sem o Yuri Alberto, sem o Romero. O Dorival ainda colocou o Carrilho no banco, né? Então, assim, time com muita... O Gustavo Henrique não tava, o zagueiro. Então, assim, dava pro Ceará ter jogado muito mais. Os laterais hoje não apoiaram de jeito nenhum. Pô, o Matheus Bahia e o Fabiano praticamente só foram atacar no segundo tempo, depois estava perdendo de 1-0. Então, assim, o Ceará foi muito mal, não gostei. Eu até imaginava... O primeiro tempo, vamos esquecer, tá bom, Zé? Foi muito ruim, não tem nem o que falar. No segundo tempo, tem uma leve melhor, porque não tinha como ser pior. Não tinha como ser pior. E aí começa ali uma pressãozinha, um escanteio, uma bola na área, o Galeno acerta uma cabeçada, mas não vai nem para a direção do gol. Então, assim, aí o jogo ali, mais ou menos, aí o Mugni sente ali alguma coisa, não tá bem, o Léo Condé coloca o Lourenço. Você imaginava que pudesse dar um pouco mais de acelerar, né? Uma acelerada um pouquinho mais no time, uma intensidade maior, você pegar uma bola e sair um pouco mais rápido. Não teve nada disso, nada. O jogo foi muito ruim, eu anotei aqui as substituições, e assim, o que é que eu imaginei? Com a entrada do Lourenço, vai ter pelo menos chute de fora da área. Pelo menos isso. Mas nem isso aconteceu. Mas enfim, aí o Corinthians acaba fazendo algumas alterações. Entrou o Carrilho e o Maicon, né? E o Maicon acaba logo em seguida saindo, mas o Carrilho entra e dá até um toque especial. Essa é a diferença, né? Quando você tem alguém no banco que possa melhorar seu elenco, seu time. E aí o Carrilho entrou, né? Fez a jogada lá do gol, recebeu um bom passe do Maicon e ele ganha na corrida do Matheus Bahia. O Matheus Bahia não dava, né? Acho que o Matheus Bahia tentou fazer a falta, não conseguiu fazer a falta. Aí você tira, né? E aí um cruzamento dele passou entre o Marlon e o Bruno, cara. Passou entre os dois. Aí não pode, né, cara? Aí não pode, não. Aí o Corinthians fez o gol. E só saiu o gol por causa dessa falha, porque o Corinthians praticamente não atacou. O Corinthians não chegou na área. Só foi uma chance, só foi essa, por causa da falha. Teve um chute do Thales Magno mais cedo, mas totalmente torto. Foi lá na arquibancada. Então, assim, muito pouco pro Corinthians. Corinthians fraco. Corinthians defensivamente muito bem, se defendendo muito bem, mas que eu também acho que o Ceará estava muito mal. E aí o Léo Condé começou a fazer as mudanças, colocou o Matheus Araújo, colocou o Rômulo. Nossa, o Rômulo errou tudo, meus amigos. Jesus amado. Fala, meu Deus do céu. Mas antes ele tinha botado o Bruno Tubarão e o Guilherme, né? Nas entradas do Ailon e do Fernandinho. E assim, o Bruno Tubarão, de todos os jogadores que entraram, Tubarão, Fernandinho, Guilherme, Lourenço, Rômulo, né? Foi quem? Tubarão, Guilherme, o Lourenço, o Matheus Araújo e o Rômulo. O Tubarão foi o melhor. Lá pela direita, chamando a responsabilidade, chegando na linha de fundo, fazendo o cruzamento, arriscou um chute de perna esquerda. Então, assim, de todos foi o melhor. Mas é
Claramente, meus amigos, o Ceará precisa de reforço. Não dá. O Ceará precisa de jogadores que elevem o nível, que dê pelo menos uma intensidade melhor pro time. Porque hoje, olha, Rômulo não foi bem, Matheus Araújo não foi bem, Guilherme não foi bem, Lourenço não foi bem. E eu tô falando do Tubarão. Não é que o Tubarão fez uma grande partida, ele apareceu. Só para você ter ideia, não é que ele driblou vários jogadores e tal, criou chance, foi um chute a gol que ele estou de esquerda, a bola foi para fora, e dois cruzamentos que ele foi e acabou levando a bola para linha de fundo, e só. Assim, o Ceará precisa de reforço, meus amigos. Assim, o time tem uma consistência, existe uma consistência defensiva, eu acho que isso é inegável, mas se você quer ganhar jogos, você precisa ter alguns jogadores que façam a diferença. Se você tem um Mugni que não está jogando bem, um Dieguinho que não está bem, você precisa de substituições para fazer com que esses jogadores rendam. E aí, se não rendem, um abraço. Aí no ataque, você pede seus dois principais atacantes, Pedro Raul e Pedro Henrique. E quem entra e não dá conta no recado, um abraço. Aí como é que vai ganhar os jogos? Agora vai pegar o Internacional lá em Porto Alegre. Como é que vai? 11 da manhã. Tá certo que volta Pedro Henrique, volta Pedro Raul, mas o Mugni não joga, porque o Mugni está suspenso. Então, assim, eu acho claramente, já havia dito, quem acompanha aqui os vídeos, Ceará precisa de reforço, ele tem uns 11 ali, mas se um ou outro acabar saindo um pouco do padrão, não for bem, não tiver num dia bom, tiver machucado, suspenso, acontece o que aconteceu. Porque assim, eu digo pra você, o Corinthians é um time fraco, o jogo foi fraco tecnicamente, o Ceará não conseguiu elevar o nível, mesmo jogando em casa, e por isso acabou perdendo o jogo. Perdeu porque falhou defensivamente, o Corinthians foi naquela, se aparecer uma oportunidade a gente faz. O Corinthians ganhou porque não, porque o Ceará errou. Essa é que é a verdade. Não é que o Corinthians criou alguma coisa, fez nada. Nada. O Ceará errou e o Corinthians aproveitou. Isso se chama eficiência. O Ceará não viu o Corinthians errar e não teve eficiência e muito menos criatividade para produzir alguma jogada e com isso fazer um gol. E por isso eu acho que merece. Como é que eu posso ser? Não é que merecia perder, mas não merecia ganhar também, porque não fez nada. Acho que só a falha dos dois é até injusto, né? Porque por um não foi bem em alguns jogos, assim como o Marlon, e ele estava bem na partida, acabou falhando e isso aí acaba maculando um pouco. Mas isso acontece, infelizmente os dois ali, um vacilo. Mas assim, o Ceará precisa de contratações, eu digo isso pra vocês. E hoje, o que mais me surpreendeu foi, pô, cara, eu gosto tanto do Matheus Bahia, eu acho que ele avança tão bem, o Fabiano arrisca tanto chute fora da área, os caras não fizeram nada disso. Deixa aí nos comentários o que é que vocês pensam sobre isso, porque realmente eu fiquei assim, pô, dentro de casa, contra um adversário que claramente veio para se defender. O Corinthians não sabia nem atacar, meus amigos. Nem quando chutava bola. Só tinha o Rodrigo Garro ali, mas Thales Magno muito fraco. O Guilherme lá também muito fraco. Do Corinthians, os dois atacantes. As mudanças. O Corinthians deixou o Matheus Bahia como atacante, meus amigos. Daí você diz, né? O Matheus Bidu como atacante. Jesus, amado. Então, assim, negócio terrível. E mesmo assim conseguiu vencer. Então, acho que é necessário muito chegar a reforço. E eu acho que uma mudança de postura. Mudança de postura. Tá perdendo, vai pra cima. Perdendo por 1, perdendo por 20. Vamos aperrear, aumentar levantar essas linhas, ir pra cima e pressionar o adversário para sair o gol. 1-0, 2-0 não interessa. Tem que buscar o gol. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então deixa eu dar uma dica para você que vai viajar nessas férias. Olha, meus amigos, se você está pensando em viajar e está querendo comprar uma mala, não faça isso. Alugue a mala, isso mesmo, alugue a mala da sua viagem. Lá na lockbag.com.br tem as melhores malas do preço do tamanho que você quiser. Se você vai viajar uma semana, 15 dias, um mês ou um final de semana, Lockback tem a mala ideal para você. Olha lá, você aluga em 3 vezes sem juros e sem sair de casa. Acesse aí lockbag.com.br e veja como é fácil, rápido e seguro alugar a mala da sua viagem. É isso, meus amigos. Então, olha só, Ceará agora, amanhã reapresentação, porque o time já não tem descanso, né? Reapresenta amanhã, regenerativo, tradicional, academia, na sexta treino e acredito, ainda não sai a programação, mas é possível que o Ceará viaje na sexta mesmo, né, para treinar no sábado, geralmente no CT do Grêmio e domingo 11 da manhã para enfrentar a equipe do Internacional lá no Beira-Rio. Se você chegou até aqui, então agradeço demais, muito obrigado, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe sua curtida que fortalece mais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. É isso, meus amigos, até a próxima.